Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai agora falar um pouquinho sobre concordância verbal. Eu escolhi aqui tratar das principais coisas do nosso dia a dia. Não vou falar de todas as regras que existem sobre concordância verbal. Então se liga nas dicas. Não vai ser só esse vídeo, a gente vai ter mais videozinhos sobre a concordância verbal. Então na aula de agora, rapidamente, a regra geral e como é que ele se comporta diante de sujeitos simples. A gente sabe que a regra geral diz que concordância é a concordância do verbo, né? Concordância verbal, concordância do verbo com o seu sujeito. Então, eu preciso ser capaz de encontrar sujeito na frase. Para quem não lembra, o sujeito é o ser sobre quem eu declaro alguma coisa na frase ou que pratica a ação, né? Então, eu sempre vejo uma frase, procuro o verbo para saber se aquela frase, então, é verbal, ou seja, tem verbos. Quando eu encontrar o verbo, eu faço perguntinhas para esse verbo. Quem é? Quem é que está agindo? Quem é que está fazendo essa ação? Na frase que em responder a essa pergunta, os itens, os termos que responderem a essa pergunta, serão os que nós chamaremos de sujeito. Fácil, né? Lembra que existem 5 tipos de sujeito. Então, para isso, você precisa dar uma olhadinha aí na aula sobre sujeitos. Bom, continuando então, o verbo concorda com o sujeito. Beleza. Simples da gente lembrar que a gente muitas vezes diz assim: Ô mãe, eu e a Maria, nós vai no shopping. Nós vai, né? A gente utiliza isso na linguagem informal, não tem problema, a gente entende, a gente se dá bem, a linguagem informal registra essa variação que eu acabei de ilustrar, mas quando a gente está tratando de textos formais, essa frase é considerada um desvio de concordância verbal, porque o vai e o sujeito não concordam. Se o sujeito é nós, então o verbo deveria concordar com ele. Nós vamos. Vou colocar aí outro exemplo. Por aqui. As alunas são espertas. Nessa frase, nós temos a concordância verbal respeitada. Por quê? Qual que é o verbo da frase? Vamos começar assim. Procura o verbo. São, verbo ser. Então, quem são respeitadas? As alunas. Então, eu vou ali nesse meu sujeito, as alunas, que está no plural, né? Então, se está no plural, o meu verbo tem que estar no plural, concordando com a terceira pessoa do plural. As alunas são espertas. Beleza, tá concordando certinho. Isso aí é a concordância verbal respeitada. Outro exemplo. Pais e mães assistirão a uma palestra online. Nessa frase, que é um pouquinho maior, eu preciso encontrar o verbo. Assistirão. Quem assiste, de ver, assiste a alguma coisa, mas isso não vem ao caso. Quem assiste? Quem está fazendo a ação de assistir? Pais e mães. Então, aqui eu tenho agora um sujeito que é composto, né? 2 núcleos que fazem essa ação. Bom, então, continua sendo um sujeito no plural, um sujeito que equivale à terceira pessoa, então o meu verbo tende a estar na terceira pessoa. Concordância verbal respeitada. Vamos para os casos, então, com sujeito simples. Nos casos de sujeito simples, a regra geral continua valendo, mas eu tenho casos especiais. Ai, a língua portuguesa e seus casos especiais, não é mesmo? Não tem problema, é fácil, é só você repetir várias vezes em voz alta que você vai conseguir decorar. Vamos lá. Os casos que eu separei, que são os casos que a gente mais vê, são os casos com o sujeito coletivo, quando o núcleo é um coletivo, e os casos quando nós temos expressões partitivas. Esses são os 2 casos que nós mais utilizamos na vida normal, na escrita de bilhetinhos, cartas, depoimentos no Facebook, no Instagram, etc. Então vamos lá. Quando o núcleo do sujeito é um nome, é uma palavra coletiva, a gente, e só tiver, né, essa palavra ali no sujeito, a gente vai concordar no singular, esse verbo vai ficar no singular. Então, uma multidão
corria pelas ruas. Veja que quem corria pelas ruas? Uma multidão. Multidão é uma palavra coletiva, né? Significa mais de um. Mas eu não vou concordar o verbo com a ideia mais de um. Eu vou concordar o verbo com a palavra multidão, que está no singular, que é um coletivo. Então, uma multidão corria pelas ruas. Cuidado! Se a palavra multidão vier seguida de um especificador no plural, aí você pode decidir se você mantém o verbo no singular ou no plural. Com as expressões partitivas, a maioria de, cerca de, perto de, uma parte. Essas expressões, quando elas aparecem, pode ser que o seu verbo fique no plural ou no singular. A maioria dos alunos tirou notas acima da média. Veja, nesse meu sujeito, né, quem tirou notas acima da média, a maioria dos alunos é o meu sujeito. Eu posso deixar o verbo concordando com maioria, no singular, ou com alunos, no plural. A maioria dos alunos tirou notas acima da média ou tiraram notas acima da média. Bom, por hoje, esses 3 conceitos. A regra geral, verbo concorda com o sujeito. O sujeito, quando é simples e é coletivo, e eu deixo ele no singular. Se ele aparecer com um especificador no plural, aí eu posso decidir se eu mantenho no singular ou no plural. E com expressões partitivas, eu mantenho ou plural ou singular, dependendo ali de como a frase se apresenta para mim. Espero que você tenha compreendido essas ideias. A gente vai fazer alguns exercícios. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.